As pessoas descobrem os seus interesses, as suas paixões na vida muito cedo. A Thalita começou a escrever com 10 anos, Thalita. 10 aninhos. Você já imaginava o que você queria fazer? Eu queria ser escritora. Engraçado isso, né? Eu queria ser astronauta também, outras coisas. Mas eu realmente, o que eu gostava era inventar história. E aí a gente pensou na Thalita e queria muito, Thalita, apresentar para você um rapaz, um jovem que também despertou para leitura, não para escrever livros, mas para ler livros, muito jovem. E ele enfrentava muitas dificuldades para isso, que é o Danilo, que tem uma história tão bacana que ele encantou a nossa produtora, que trouxe, a Ana Paula, que trouxe a história dele e depois ele conquistou todos nós. Mas eu queria que você contasse como é que você conheceu o Danilo. Fátima, a gente vive de achar as pessoas, mas foi o Danilo que me achou. O programa ainda não estava nem no ar. O Danilo me descobriu e me mandou um e-mail muito curto, dizendo assim, você tem que ouvir a minha história. E me mandou um link de uma matéria que falava sobre um documentário do qual ele participou, um documentário do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Danilo foi assunto desse documentário porque ele resolveu que a cidade dele ia ter uma biblioteca. E ele, adolescente, teve a iniciativa de escrever não só para o IPEA, mas para vários órgãos, institutos e empresas, pedindo livros, pedindo a doação de livros, porque ele não se conformava que a cidade dele não tinha uma biblioteca. E a gente começou a se corresponder, trocamos vários e-mails e eu fiquei acompanhando a história dele, esperando o melhor momento da gente poder contar essa história para vocês. Bom, e aí, Gabriela, você foi conhecer o Danilo, foi à casa dele, foi à escola dele. O que você encontrou lá? Logo eu já fiquei muito impressionada assim, com a família, com alguém numa região com tantas dificuldades, conseguiu montar um projeto tão bacana. Convido todo mundo que está aqui para viajar agora até Almino Afonso, no Rio Grande do Norte, para conhecer a história dele. Vamos lá para Almino Afonso, então. Um longo caminho leva até a casa da família Bezerra. Bom dia. Bom dia. Vamos entrar. Olha, essa é minha mãe, Dona Mara. Esse é meu pai, seu Francisco. Logo a entrada aqui é a biblioteca de meu menino, né? Aí depois dobra a sala. Aí depois é a minha casa. Algumas pessoas se sensibilizaram e rebocaram a biblioteca e a gente conseguiu dar sala. Mas se viesse uns 6 meses atrás, estava assim. Aqui é meu quarto, aqui eu durmo aqui. Eu sempre brinco que eu durmo o Brasil olhando pra mim. E aqui tá o nosso, popularmente dizendo, terreiro. A gente só vai ter chuva agora em janeiro de 2013. E olha lá se vier. Seu Francisco sofreu um acidente de moto há 5 anos e parou de trabalhar. Vive do quê? Ele tem um auxílio-doença. Um salário mínimo para alimentação, remédio, contas que aparecer, contas avulsas, tudo. E nem sempre dá. Às vezes a gente só se virando como os brasileiros fazem, né? De almoço, não janta. Estamos levando, né? Quando ele trabalhava, não era. Precisava disso, né, mãe? Desculpa. A família quer um futuro diferente para o Danilo. Eu não vou botar ele para... Se ele tiver vocação para estudar, não ia botar ele para trabalhar na roça. Tá aqui. Temos também. Danilo sempre foi um menino estudioso e ganhava livro dos professores como incentivo pelo amor à leitura. Um dia ele resolveu compartilhar o que tinha. Começou com 300, porque já era um número considerável. Se eu deixasse ali, seriam livros mortos, parados. Eu não ia dar conta de tantos livros. O que você quer hoje? Todo dia no mínimo sai um. Isso pra mim é o maior retorno, é a alegria das pessoas quando saem daqui. Pode ser esse ou você quer ver outro? Isso aqui era tudo do tijolo, enchia de cupim, eu tirava tudo mais ele, limpava, dava um jeito para comprar um veneno para colocar, para não destruir o sonho dele. E não vai destruir, porque eu não vou deixar. Dona Mara vai ter que cuidar da biblioteca sozinha. O filho prestou vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Deixa que eu arrumo. E conseguiu a vaga. Serão pelo menos 4 anos morando em Natal, mais de 300 quilômetros longe de casa. Quando as pessoas que a gente ama, tá bem? A gente fica feliz. Tem um sonho grande na minha vida. É de ver ele formado. Eles não tiveram formação, mas ensinaram a lição mais importante, que é nunca desistir e sempre estudar. Que muda a vida de qualquer pessoa. Danilo tá até emocionado, né, Danilo? Danilo, muita gente diz que não lê porque em casa não via os pais lendo.
como é que você não teve essa oportunidade de ver seus pais lendo, né? Como é que você descobriu que você gostava de ler? Bem, meus pais sempre apostaram na minha educação. Então, o que eles fizeram? Eles incentivaram, porque a maioria dos jovens, o que eles precisam é do incentivo. Muitas vezes rotulam, a juventude não vai porque tem uma imagem tanto que negativa. Mas a gente é a geração do incentivo. Se a gente tiver, a gente vai longe. Então, meus pais deram esse incentivo, junto com meus professores, e eu comecei a crescer dentro de mim essa vontade. Essa coragem também, que eu digo, e um pouco de audácia. De tentar mudar a minha vida através da educação, que eu acho que é o que muda uma família, uma cidade, a sociedade. É a educação. Agora, além disso, quer dizer, além de você querer mudar a sua vida, você logo imediatamente começou a querer mudar a vida de muita gente, porque ao criar uma biblioteca, você já tinha os livros para você. Ao criar essa biblioteca, você queria dar essa oportunidade a outras pessoas. Você consegue sentir que você também incentiva outros a fazerem o mesmo? O conhecimento não é algo que deve ficar retido. Quem tem que compartilhar. Eu tenho um pouco, mas eu acho que o pouco, quando vai passando de um para outro, ele se torna muitos. Então, essa é a missão que eu pus na minha cabeça. Não foi uma coisa disso, não, você vai fazer isso, vai fazer isso. Partiu de mim. É claro, com a ajuda das outras pessoas e o apoio de Deus, né? Então, isso de levar para as outras pessoas. Porque o que eu faço hoje, amanhã pode ser que ninguém lembre mais. Mas vai ter alguém que utilizou disso. Para mim, isso eu acho que é a maior recompensa. A gente lembra aqui, viu, Danilo? Pode ficar tranquilo. A gente vai lembrar daqui, Eu sempre. queria parabenizar a mãe dele, que está É, aqui. dona Mara, né? A gente Porque eu sempre bato nessa tecla dos pais, né? Estarem presentes e estimulando, sabe? Porque eu acho que a gente está criando um ser e ele não está se criando sozinho, né? Então, quando eu falo, a gente tinha que ter ouvido o rapaz que ficou reprovado. Então, assim, muita gente fala, eu não tenho isso porque eu não tenho acesso a isso. Então, ele está provando que o acesso se busca, né? O caminho se cria. Então, assim, ele mesmo falou, eu me emociono sempre com essas histórias, porque eu acho incrível, né? Porque lá ele poderia dizer, aqui não tem nada, então eu não vou fazer nada da vida. Então ele a gente falou da dificuldade de chegar à escola, de tudo isso. Olha só, tudo isso pode não isso ser e todas empecilho, as né? adversidades. Quer dizer, tinha tudo, todas as barreiras, tinha tudo para dizer, não, eu desisto. Mas eu acho que com estímulo, com apoio dos pais. Então, eu acho que isso independe da classe social, da cultura, do nível que os pais têm. Eu acho que o estímulo, a atenção, esse carinho e esse você consegue, você vai conseguir, eu acho que isso contribui muito. Eu acho que os jovens estão precisando disso. Além do limite, que a gente fala tanto hoje em dia. Mas eu acho que eu vi ela chorando, eu me emocionei com ela. Eu também, parabéns para os pais, principalmente. Dona Mara, eu fico imaginando que a senhora, com um único filho, numa situação tão difícil, deva ter ouvido de muita gente que a senhora estava fazendo uma bobagem em não deixar o seu filho trabalhando ali, ajudando a senhora e o seu marido que está com tanta dificuldade. O que a senhora ouviu? O que fez a senhora persistir? Assim, eu acho que já que eu não tive, eu tinha que dar para ele, entendeu? E não escutei o que o povo falou. Eu sei que eu tô certa. Eu dando um estudo para ele, eu tô dando um futuro. Eu dei a base e ele agora continua. E ele, assim, ele tinha todo apoio em casa para continuar estudando? Nunca abri mão disso. Disse a ele, meu filho, eu não vou abrir mão disso para você, porque é o que eu posso deixar para você. Eu e seu pai. E olha só, seu filho se mudou para Natal. A senhora está mais orgulhosa ou mais saudosa? Eu estou orgulhosa e também triste, né? Porque é minha companhia. É o meu tudo. Mas é o melhor dele. Eu vou saber suportar. E ele vai voltar. Um grande homem, se Deus quiser. Porque ele já é. Ele já é mesmo. A dona Mara disse que ela, na verdade, ela não perdeu o filho, né? Que ela emprestou o filho para os estudos. Depois eu não soube, dona Mara, como é que foi depois que o Danilo saiu para cuidar da biblioteca? Muita responsabilidade a sua, né? Com certeza, mas tá saindo, tá legal, tá bom. Eu vou dar continuação lá na biblioteca dele. Ele treinou a senhora direitinho, é isso? Com certeza. Quando eu não sei qualquer coisa, eu dou um toque. Mãe, isso assim, ele faz. Tá, mãe, é assim, faço assim. Eu vou, faço e dá tudo certo, graças a Deus. Tá funcionando, você tá feliz? Oi. Desculpa. Não, pode continuar. Eu ia dizer que quando a gente esteve em Almeida Afonso, a gente foi até a escola onde o Danilo estudou. E foi lá que a gente entendeu exatamente a importância da biblioteca do Danilo para a comunidade. A gente pode dar uma olhada agora? Pode sim, vamos lá.
Geralmente eu ia aqui. Tchau. Mostra a minha escola, vamos lá? Eu conheci Danilo antes dele entrar no ensino médio. E ele já ficava juntando livros, pedindo a gente, os professores inclusive. Um aluno interessado, que eu considero aplicado, onde procurava desenvolver as tarefas de sala de aula, tanto em sala de aula como em casa. Pode entrar. Com licença, Maria, pode entrar? Bem, vamos lá. Aqui foi que eu estudei o 3º ano, foi aqui a minha última classe. Ele gostava muito de ler, é marca registrada mesmo. Trazia livros da biblioteca dele para me dar para estudar. Tá fechada. Trancada? Porque só pode abrir com o bibliotecário. É contraditório, porque geralmente a gente fala tão bem, pelo menos eu falo da minha educação tão bem. Quando se depara com a biblioteca pública, que tem mais recursos que a minha, fechado. O que você sim? Chegou lá e nem pôde mostrar a biblioteca da escola. Pois é, Fátima. Fechada, né? Mas mesmo estando fechada, a gente tem que... Tipo, foi um motivo para tornar a mídia mais forte. Porque para levar para as outras pessoas o que não estão tendo acesso lá. Isso por N motivos, que eu não cabe a mim estar dizendo o porquê de estar fechada. Ah, mas a gente pediu para a Gabriela ver o porquê que estava fechada, né, Eu falei com o Gabriela? pessoal da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte, eles explicaram que, na verdade, falta professores na região. E a pessoa responsável pela biblioteca não é o bibliotecário, é um pedagogo, ele acaba sendo deslocado para a sala de aula. E aí, com isso, a biblioteca fica fechada, mas os professores podem levar os alunos quando precisam durante as aulas. É aquela história do cobertor curto mesmo, né? Falta professor em sala, aí não tem concurso para bibliotecário. Um para o local o outro, para dar dano para que isso é um espaço crucial, né? Da escola, que é a própria biblioteca. Que a biblioteca tem que ser um espaço de convivência. Não só um espaço que você vai estar lá pegando, buscando informação. É convivência também. E isso que eu acho que muitas bibliotecas nesse país não dão muito certo, ficam meio que monótono. Porque é aquela coisa sisuda, só livros, uma pessoa não virou para anotar. Tem que ser um espaço onde as pessoas se citam bem. O que você acha que você faz lá na sua que é diferente? Você conversa com quem vai buscar o livro? Qual é o seu diferencial na sua biblioteca? Eu acho que o primeiro diferencial é que ela está dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família. Então, as minhas relações familiares já são vinculadas com a biblioteca. Tipo, é a minha mãe que está tocando meu trabalho, que está tocando com minha prima, com o tio. Essa interação maior, está um aconchego mais perto, que leva o livro para as pessoas. E aí, uma curiosidade, desculpa, Fátima. Pois não, Danilo, com essa biblioteca lá, com esses livros tão variados, eu vi desde a biografia de Juscelino Kubitschek, passando por enciclopédias. Quem é esse Danilo? Para onde que você está olhando? O que é que mais te desperta no meio daquele agreste? Como é que você se vê no futuro? Quem é que você quer ser? Ou você já é quem você é, mas profissionalmente você já se vê como lá na frente? Bem, eu quero continuar o que eu estou fazendo, podendo estar ajudando as pessoas. Da minha forma e cada vez mais crescendo, né? Que nessa minha caminhada, eu vou estar agora que ingressando na universidade, já vou tendo uma outra visão, que eu já posso estar tendo a vida acadêmica, trazer lá para a minha comunidade, o popular. E isso, lá na frente, eu estar podendo gerir melhor. Quer ser um professor? Pode ser. Pode ser, porque o professor, para mim, é o mais importante da sociedade, é o professor. Porque ele forma o juiz, o advogado, o presidente, o operário e o gari. É ele que forma. E a gente está aqui com a sua professora Solange Maria da Conceição, professora de português. Pega aqui com a Mara, por favor, Solange. Que prazer, que privilégio ter um aluno assim, né? Que deve ser para você. É muito gratificante ter um aluno assim. E o bom e o interessante, né? Que se todos os alunos, eu não vou colocar todos, porque seria sonhar muito alto ou grande. Se pelo menos tivéssemos 10% do nosso alunado tivesse essa coragem do Danilo. Ele contagiava os outros colegas na turma? Sempre contagiou. Trazendo material da biblioteca dele, trazendo informações. Um aluno curioso. É um sopro de esperança, né? Um respiro para a gente. É um respiro. Qual que é a principal diferença do Danilo para os outros alunos da sala? A diferença de Danilo com os outros alunos da sala, assim, não de todos, porque nós temos uma escola pequena, um número de alunos também pequeno,
mas nós temos bons resultados. O diferencial, esse gosto de Danilo pela leitura, essa vontade de Danilo de partilhar, de incentivar, certo? Esse apoio da família, né? Que isso é muito importante. Quando vocês conversaram aqui a respeito do menino muda ou não muda de escola, até que ponto a escola tem culpa do meu aluno ficar reprovado? Até que ponto eu sou responsável pela reprovação do meu aluno? E o meu aluno, o que é que está fazendo? O que é que o meu aluno está querendo? Quais são os objetivos que ele tem de vida? Que Eu acho que metas- nessa realidade em que a senhora dá aula, realmente ainda tem muitos fatores diferentes do que a gente estava tratando exatamente Pois é. naquele caso. Naquele caso ali, né? Porque vai trocar de escola, com licença, se me permite, vai trocar de escola. A pedagoga falou sobre a questão dos conteúdos. Os conteúdos são os mesmos no segundo lar, naquela escola, são os mesmos no segundo K. O que ele vai precisar, na verdade, é do apoio da família. Do estímulo, O né? estímulo da família. E o Danilo, ele teve esse estímulo da família, da comunidade também, que é muito Eu me lembrei do algo, interessante. Tatiana, a gente estava conversando aqui exatamente sobre isso, quer dizer, dessa importância desse apoio familiar para esse desenvolvimento desse aluno de uma forma diferente daquele que a gente poderia até supor, né? Porque ele enfrentou a dificuldade de transporte de que o Otaviano falou, ele enfrentou vários problemas, falta de livros, não tinha uma família que era uma família que lesse, que pudesse, mas que sabia da importância da educação. Ele tem uma família que tem amor por ele, amor e reconhecimento. E isso não tem preço, Fátima. Né? É claro que tem o mérito seu, por você ser quem é. Aliás, quero te fazer uma pergunta até daqui a pouco. Tem o mérito dele enquanto ser humano, porque nós somos diferentes. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é diferente, então tem a força própria dele, mesmo tendo os pais que ele tem. Mas até a gente vendo o caso, a encenação dos atores, eu vejo que o mais importante é que os pais tomem a decisão que tomem, de dar limite, de facilitar um pouco, que tenham amor e saibam quem é esse filho. E não fiquem só, porque às vezes os pais ficam pensando segundo o que eles estão sentindo, as projeções que eles fazem em cima desse filho. Eu, nesse caso, porque eu acho, porque eu sinto, mas e o seu filho é como? Faça o que faça, ou deixe na escola, ou troque com um olhar de amor. Porque mesmo que o mundo todo diga para o seu filho, você repetiu porque você é incompetente, o pai chegar, não, olha, você está precisando de uma lição, eu vou fazer isso, mas vou fazer Vai com ser bom amor. para você. E isso faz com que a pessoa aprenda. E eu acho que o exemplo do Fátima. Danilo, para todos as jovens que estão vendo, né, as mães, eu acho que o Danilo tem um grande... Eu fiquei emocionado, porque a gente tem a educação brasileira muito desprestigiada, vamos chamar assim. E a hora que eu vejo um garoto desse, uma escola bonitinha como aquela no meio... Arrumada. Linda, não é bonitinha, é linda. Linda, linda essa bonitinha escola. mesmo. A gente fica tocado. E eu acho que serve como um grande exemplo que, assim, às vezes, na sua maioria, não é a escola, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Isso é o a minha aluno. mãe já dizia, os Isso. nossos pais dizem pra Posso gente. perguntar Pode fazer. Vai lá, Tati, nós estamos super à vontade. Que bom. Posso te perguntar como é que você tira forças para superar obstáculos que para muitos seriam intransponíveis? Qual é o seu recurso interno para isso? Bem, eu digo que eu acho que é o maior virtude do brasileiro, a própria coragem. A gente não pode, se no primeiro obstáculo, parar. E buscar formas de estar passando necessidades, passando os obstáculos, tudo. Já dizia Roberto Carlos, a fé me faz ser otimista demais. Então, foi assim, da minha família, problemas, minha escola, minha biblioteca, sempre teve, até hoje ainda temos. Agora, Mas- Danilo, hoje você está já em Natal. Tô cursando jornalismo 2012.2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E você está gostando dessa experiência de ver? Você vivia numa cidade de menos de 5 mil habitantes. Você está gostando de ver numa capital? Bem, é um choque muito grande, Fátima, porque é a mudança totalmente de estilo. Rural, pequena, interior, grande metrópole, maior universidade do estado e cadeiras e mais cadeiras, e para pagar carga horária, professores, colegas,
6 mil alunos, circular, tem muito. mais aluno que a sua cidade. É mais. A própria universidade, eu acho que cabe 2 cidades minhas dentro dela. Fátima, Oi. me permite uma consideração rapidinho? Eu aqui. Oi, Paty, claro, desculpa. Me permite. É tão emocionante a história dele e contagia de uma maneira, né, essa paixão dele pela leitura, que se você me permite, eu queria deixar aqui para os professores que eles também são capazes, né? Porque nós nos sentimos, às vezes, tão desvalorizados, como ele falou, né? E tão desacreditados perante a sociedade. Mas se uma criança conseguiu fazer essa revolução, quão grande é a responsabilidade desses educadores? Eles também podem, eles são capazes. E essa paixão pela leitura pode ser estimulada para tanta gente, né? É uma lição, assim, um exemplo para os professores também. Muito gratificante. Eu queria saber da Thalita, na verdade, que está tão acostumada com esse público. Por acaso você tem conhece histórias de gente como o Danilo? Não, eu tô aqui, eu já chorei, tô borrada, tá bom? Porque, nossa, eu tô te aplaudindo de pé aqui. Parabéns, Obrigado. viu? Porque você... É tão bonito isso que você falou pra Fátima, né? Que o conhecimento não pode ficar retido. Você não só gosta de ler, mas você quer espalhar esse hábito. Gente, isso é tão bonito. E quando a gente pensa naquela cidadezinha, a mais de 300 quilômetros de Natal, eu nunca vi nada parecido. Eu concordo com a professora. Eu acho o papel dos professores fundamental. Eu tive uma professora na 3ª série, eu tinha 9 anos, que me estimulava a ler. E tem sempre isso, né, Solange? A gente saca, né? Eu acho que o professor saca o aluno que gosta de ler e vai dando corda. E eu tenho certeza que você teve um papel fundamental aí nesse gosto do Danilo. Parabéns. Eu queria muito te dar um abraço. Eu vou te dar muitos abraços. Não, pode dar agora. dar um abraço agora. Não precisa esperar. Aqui a gente não tá com vontade de dar abraço, dá logo. Dá um encontro. E a história Parabéns. E ó, eu trouxe um presente pra você. Ah, então tá. Pode ser. Olha, eu não sei se você tem os meus livros na sua biblioteca, mas... Olha aí! Muito parabéns. Você é muito especial. A moçada Obrigada, de Almir Natália é muito legal. Eu trouxe também. Também, Fátima, que a gente vai distribuir para a plateia. A gente vai ler dar é alguns... bacana, é bacana mesmo. Para o Danilo levar. E o pessoal da plateia vai receber. A gente gostaria Muito que as legal. pessoas Deixa eu usassem. segurar para você botar aqui, que eu ainda quero te fazer uma pergunta. Eu quero saber do que você sente mais saudade quando você está lá na sua universidade, com as suas aulas, quando você pensa em casa. Vou deixar com a sua mãe. Do que você sente mais saudade? O que eu sinto mais saudade, Fátima, é da minha mãe. Porque... Não vou chorar. Mas pode chorar, não tem problema. Porque assim, desde do pré até o 3º ano, ela que foi minha grande professora. Porque não adianta a escola ser boa, não adianta a gente ter vontade se nossos pais não forem professores. Professores não só da vida, de tudo. Te acompanhar, saber o que você estava fazendo. Saber e principalmente participar, ser um pai ativo. Isso eu tive e tenho até hoje, e isso eu sou muito grato a Deus por ter me escolhido para entrar nessa família. E seu Francisco, que sabe muito pouco, né? Mal escreve o próprio nome, assim, não teve a oportunidade de estudar. Por isso que eu digo que ele é um grande educador. Ele não teve formação, ele não teve vias de poder se formar, mas ele está me formando. Teve a capacidade de te motivar, né? Motivação. Muitas pessoas perguntam se eu recebo alguma coisa, questão da biblioteca. Eu acho que eu recebo o acho que mais valoroso. É quando uma criança sai lá de casa, volta para mim, dá um sorriso dizendo obrigado. É o melhor. Isso não tem dinheiro que pague. Essa, como é que eu posso dizer? Dá aquela dever cumprido. Eu estou conseguindo pouco, que eu acho que isso é muito pouco. Tá mudando e contribuindo para o cidadão de amanhã, o jovem de amanhã, os pais de amanhã. Isso não é pouco, isso é muito, e essa história sua motivou a gente a perguntar para todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, qual é a lembrança que elas têm mais gostosa ou mais marcante do tempo dela de escola. Vamos ver o que cada um respondeu. Vamos lá. As melhores lembranças de escola que eu tenho são do intervalo, com a minha turma de amigos, brincando de elástico, jogando carta, coisa que hoje as crianças não fazem mais por causa dos videogames. Eu lembro muito da brincadeira de pera, uva, maçã ou salada mista. Eu lembro da minha professora de português, Heloísa, ela gostava muito de conversar com a gente, ela lidava com a gente como se fosse colega. Eu andava com os meninos, eu era muito bagunceira junto com eles, a gente fazia
horrores dentro do colégio. Eu lembro muito da sala da diretora, que era a minha segunda sala, por um atrito com um aluno ou com a professora mesmo. Até da minha professora, né, que ela falava pra mim na sala de aula, falava pra todo mundo. Falava, vocês vão sentir saudade da escola. E a gente, não, que isso, professora, eu tô doido pra largar a escola, não vou sentir saudade de quê? Tá maluca? E hoje, realmente, eu tô sentindo muita falta. Eu visito ela, ligo pra ela, falo, pô, professora, você falou a verdade mesmo. Eu também sinto muita saudade da época de escola e eu lembro muito da minha tia Léa Lorena, que também era uma incentivadora. Eu me lembro muito de um livrinho que ela me deu quando a gente fazia uma prova e ia bem, ela escrevia por dentro, com aquela letrinha linda de professor, uma palavra de incentivo para que a gente continuasse a ler. E ela realmente foi muito marcante para mim. Eu acho que ela teve um papel super importante. Um beijo, eu espero que você esteja me assistindo. Bom, e hoje você ainda tem tempo de dar a sua opinião sobre quem tem razão. Nós mostramos hoje a história de um adolescente que repetiu de ano na escola. O pai quer que ele continue no mesmo colégio para aprender com o erro. A mãe é contra, acha que o filho precisa mudar de escola para evitar um possível trauma. Quem tem razão, o pai ou a mãe? O pessoal aqui já votou, mas você que está em casa, na escola, em outro lugar, pode votar pelo nosso site, globo.com/encontro. Danilo, se você fosse o pai desse menino, você faria o quê? Quem você acha que tem razão nessa história? Bem, eu vou dar a minha opinião. Por favor. Bem, eu acho que questão de reprovação, a pessoa tem que encarar o fato como uma possibilidade. Você se repetiu, talvez seja uma chance de você rever seu erro e correr atrás. Ele é demais. Eu tô dando a minha opinião dos dois casos. Mudaria de Ele escola? é demais, Mudaria né, de escola? Fátima? Não, eu acho que a questão não é mudar de escola. A questão é, mas será que dá um voto, tipo, voto de confiança. Será que no próximo ano ele vai poder ter essa capacidade de ver que o erro que ele teve consequência e ele vai poder mudar? Isso que eu acho. Eu acho que você acha mudar que passaria de escola... uma certa humilhação ou isso nem passaria na cabeça? Eu acho que você deve ter amigos que repetiram de ano. Sim, sim. Eu acho que pra mim, na minha opinião, não é uma forma de humilhação. É uma forma de você parar, pensar, eu errei, mas eu posso correr atrás e desfazer o erro, né? Nossa. É isso aí. Esse Danilo é demais, né? Presidente do Brasil. Danilo para presidente. Isso gosto, gente. Vamos presidente do Brasil. Minha mãe deve estar agora chorando em casa e pensando, por que meu filho não é igual a ele? Danilo, eu quero você como meu filho. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Otaviano Costa, Thalita Rebouças, Alexandra Rister e Davi Lucas vão responder algumas perguntas do público. E o Vitor Sarro resolveu passar o dia no zoológico. Será o que esse menino aprontou por lá? Nós vamos descobrir no próximo bloco. Até já.